chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que ali entrasse, depois de procurar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse: queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina. Quando a água é agitada, quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse: levanta-te, pega a tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso, os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: é sábado, não te é permitido carregar tua cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou disse: pega a tua cama e anda. Então me perguntaram: quem é que te disse: pega a tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou um homem no templo e lhe disse: eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, meus irmãos, a palavra de Deus hoje fala bastante de água, né? Livro de Ezequiel, nós tivemos a semana passada uma semana cheia de água, né? Uma semana chuvosa. E onde a água invadiu, teve gente até que morreu, casas destruídas, desmoronamentos, e a gente, o pessoal entendido fala, são as mudanças climáticas, né? E junto com as mudanças climáticas vem a invasão do homem pela natureza. E aconteceram todas essas coisas que nós vimos, né? Podemos ver pela televisão. Aqui eu não sei se aconteceu, porque aqui é um lugar um pouco mais alto, né? Lá em Guarulhos também muitos lugares foram alagados. Mas o livro do profeta Ezequiel fala de um alagamento de graças, de renovação. Porque não é um alagamento que foi provocado por causa do pecado do homem na natureza, mas é um alagamento da graça de Deus. E tem como templo. A água sai debaixo do templo, vai passando nos 4 cantos do templo e segue para a região do Arabá, do Mar Morto, que é um mar todo salgado. E o profeta tem a visão de que o mar fica doce, né? De que o mar deixa de ser morto, e ao longo do caminho as árvores vão produzindo os seus frutos, de modo que tem fruto todo mês e assim por diante. É uma graça após outra, porque é a água de Deus. A água é sempre símbolo da ação do Espírito Santo, essa água que está ali. Porque o Espírito Santo renova a nossa vida, renova o nosso coração, renova a nossa alegria de viver. Onde o Espírito passa, se tem a vida, né? Porque essas águas não provêm do pecado, mas provêm da graça de Deus.
Jesus, no Evangelho, está na piscina de Betesda, que tinha uma espécie de águas medicinais, miraculosas, né? Que de vez em quando borbulhavam e os doentes que ali entravam ficavam curados, né? Porque a água é sempre símbolo da vida, né? Quando a água é a graça de Deus. Mas tinha lá um paralítico que não conseguia entrar, porque sempre que ele chegava, o outro já entrava na frente. Jesus, meus irmãos, é aquele que nos dá a água viva. É dele que nós temos que esperar não só o milagre, mas a transformação da nossa vida e da nossa existência. Esse paralítico pode simbolizar muitos de nós. Claro, não sei, não tem ninguém aqui paralítico, né, que eu saiba, não estou vendo ninguém andando de muleta, mas que paralisia que nós temos? A paralisia do pecado. Tantas vezes o pecado nos deixa imóveis. Nós não temos ação, porque o pecado nos faz ficar tristes, porque o pecado nos imobiliza, porque o pecado nos deixa no desânimo. E tantas vezes o pecado nos deixa no desencorajamento. Jesus não coloca este homem na água. Ele diz: não precisa entrar na água, eu sou a água viva, eu te dou a graça. Levanta, fica de pé e toma o teu leito e vai embora. Interessante isso. Jesus cura, mas diz aquele que era aleijado, que agora não é mais, que ele tem que levar o leito dele embora. Por quê? Meus irmãos, Jesus nos cura. Jesus nos dá a sua graça. Mas nós temos que carregar a nossa história. Não é? Jesus realiza em nós uma libertação, uma vida nova, muito importante. Ele perdoa os nossos pecados, ele tira a nossa paralisia. Mas nós não podemos esquecer a nossa história, porque este Jesus age na nossa vida e na nossa história. Não é? Porque tem gente que é assim, né? Agora encontrei Jesus, quero esquecer tudo. Quem falou que é para esquecer? Não é para nós carregarmos o peso dos nossos pecados, porque Jesus carregou por nós este peso na cruz. Mas é para nós termos sempre a ciência e a consciência de qual paralisia o Senhor nos libertou. Aquele leito lembrava aquele paralítico todo o seu sofrimento, toda a sua escravidão, toda a sua paralisia. Nós não podemos também deixar de recordar onde foi que pecamos, onde foi que erramos, onde foi que sofremos, para termos também a consciência de onde o Senhor nos libertou, onde o Senhor nos iluminou, onde o Senhor nos deu a vida, e testemunharmos esse Senhor. Porque este ex-paralítico, carregando a sua cama, diz: estou livre, estou levando a minha história. E alguém vai, os judeus vão interrogar: espera aí, como é que você está carregando o teu leito em pleno dia de sábado? Isso é trabalho. É proibido carregar o leito no sábado. A lei diz que é proibido trabalhar no sábado. O sábado é o dia do Senhor. Ele diz: mas aquele que me curou, aquele que é o Senhor, ele me disse: levanta, toma teu leito e anda, né? A graça veio dele. Quem é ele? Ah, não sei, alguém estava por aí.
mas depois ele descobre que é Jesus. E ele não se intimida de dizer: foi Jesus que me disse, está curado, toma teu leito e volta para casa. E não, Jesus vai dizer, vai acrescentar, né? Tem aí a tua história, não peques mais. Nós estamos vivendo esse tempo quaresmal e temos que voltar para casa, né? Para a casa de Deus, para a casa do Pai, né? Mas com desejo de vida nova e santidade. São José é uma solenidade que nos agracia no tempo de Quaresma sempre, né, porque nos mostra a figura desse homem, né? Desse homem que sabe que Jesus é a vida nova, né? O que São José diz no Evangelho? Nada. Isso mesmo, né? São José não diz nada. Nossa Senhora tem umas palavras, mas São José não. Mas o seu silêncio diz tudo. O seu silêncio não é paralisia. O seu silêncio não é mudez. O seu silêncio não é comodismo. O seu silêncio é a obediência da fé. José, o homem justo, porque se deixa conduzir pela vontade de Deus. Não abre a boca, mas não está paralisado, né? Ele vai, assume Maria, ele vai para Belém, ele vai para o Egito, ele volta para Nazaré e trabalha e cuida do menino Deus, do projeto de Deus. E ensina seguramente, né, Jesus a ser verdadeiramente homem, né, vivendo do trabalho de suas mãos. E também, sem dúvida, um testemunho de pobreza e liberdade que Jesus, enquanto homem, aprende desse seu pai adotivo. Então, meus irmãos, né, não fiquemos paralíticos, né? A obediência à vontade de Deus nos coloca em ação e que a celebração de São José também nos auxilie em tudo isso. Amém? Amém.